Boa noite, está no ar mais um programa Nosso Tempo. E no decorrer desta programação, nós queremos mostrar a você testemunhos de pessoas que têm vencido. E com certeza é isso que Deus quer fazer também na sua vida. Vamos agora a esse testemunho de justiça que Deus fez na vida desta pessoa. Nós estamos vivendo o mês da justiça de Deus. Eu me casei para fugir do sofrimento que eu passava com meus pais. Mas o que era para ser um alento se tornou um grande terror. Na minha infância era muito difícil. Meus pais chegou uma fase que começaram a brigar bastante, muita discussão, as brigas só aumentaram, eu comecei a brigar muito com a minha mãe, eu tinha muita raiva dela e a gente passou mesmo a ter ódio uma da outra, essa era a verdade. E aí eu conheci um rapaz, comecei a me relacionar e eu falei, não, agora eu vou me casar e vou ser feliz. Ele era um excelente marido, de segunda a quinta, atencioso, era presente, mas quando chegava sexta, sábado e domingo, ele se transformava, ele era uma outra pessoa. Ele gostava muito de balada, de amigos, de samba, e aí isso era todos os finais de semana. Não adiantava falar, às vezes ele ia trabalhar e ele nem voltava para casa mais, e aquilo começou a me trazer angústia, tristeza, e eu ficava muito nervosa. Quando ele chegava em casa, muitas vezes de madrugada ou no dia seguinte, as brigas eram constantes. E quando ele chegava de madrugada, a gente começava a brigar ali mesmo. Ele queria dormir, eu tomava o travesseiro dele, tirava a coberta dele. Era um inferno, e isso era todos os finais de semana. A sexta-feira para mim era um dia angustiante, porque eu já sabia o que vinha pela frente. Foi quando um dia eu não aguentava mais aquela situação e resolvi acabar com tudo. O ódio tomou conta de mim. Tomou conta, eu não conseguia me reconhecer. E foi quando eu peguei uma faca e resolvi matá-lo. Ele conseguiu se defender, me deu um soco, né? Quando ele tomou essa faca, foi que caiu a ficha. Começou a passar um filme na minha cabeça. Tudo que meus pais passaram, eu estava passando no meu relacionamento. A minha irmã, ela já ia na Igreja Universal, né? E eu vi uma diferença na vida dela, eu vi essa transformação. Quando ela falava comigo, eu via algo diferente nela e aquilo me chamava a atenção. Foi quando eu decidi ir também. E no primeiro dia, eu ouvi uma palavra reveladora, que eu queria mudar o meu marido, eu queria transformar o meu casamento, eu queria que ele fosse um homem diferente, mas eu precisava mudar. Tinha muita coisa dentro de mim que precisava ser mudada. O meu jeito, autoritária, mandona, né? E isso que estava atrapalhando nosso relacionamento também. Dali em diante, eu fui pedindo a ajuda de Deus. E eu era respondida porque eu comecei a sentir, foi muito rápido, assim. Eu percebi aquela transformação, aquela paz dentro de mim, aquela tranquilidade. Então, Deus, ele me deu uma força sobrenatural que eu não tinha. Ali eu me batizei nas águas, passei a ter uma aliança com Deus. E tem uma passagem na Bíblia que fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu pedi essa sabedoria para Deus e Ele me deu. Mesmo sabendo que ele estava na balada, eu já tinha força para não ir atrás dele mais brigar. Quando ele chegava bêbado em casa, eu não ia mais discutir com ele naquele momento. No dia seguinte a gente conversava sim, mas já não era mais agressiva como era antes. E dali em diante eu comecei a praticar a palavra de Deus, inclusive a perdoar. Eu ouvia falar do Espírito Santo e eu queria receber, né? E eu foquei, eu pedia para Deus, falei, meu Deus, eu preciso desse Espírito. Eu preciso ter ele dentro de mim, porque ali eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu poderia voltar a ser quem eu era. E eu não queria voltar a ser aquela pessoa. Eu sabia que eu poderia ser uma presa fácil para o diabo, essa é a verdade. E eu não queria. Então eu buscava incessantemente o Espírito Santo, eu buscava de madrugada. Eu levantava, eu estava no meio da faxina de casa, eu dobrava meu joelho, buscava o Espírito Santo. Eu falava, meu Deus, eu preciso do Senhor dentro de mim.
eu me limpei, me ajuda, né? O que está errado dentro de mim? Eu perguntava para Deus o que estava errado dentro de mim, que precisava mudar, que eu não tinha recebido ainda. E eu busquei incessantemente. Eu fui sincera, né? Porque Deus, ele se agrada da sinceridade. E aí, no domingo de manhã, eu recebi o Espírito Santo. Foi uma experiência que não dá para falar, né? Uma paz dentro de mim. Eu que me sentia ali desprezada por toda a minha vida, que tinha aquela angústia, aquela tristeza, né? Aquele vazio tão grande dentro de mim. Deus falou comigo que eu era dele, que eu era especial, que eu era importante para ele e que ia ser tudo novo, que ele ia fazer tudo novo na minha vida. Então, foi uma experiência que não tem palavras, foi algo assim maravilhoso dentro de mim. Aquela paz que eu nunca senti, né? O Espírito Santo, ele fez tudo novo. Foi uma experiência tão maravilhosa que eu falei para Deus: se o Senhor quiser me levar agora, você pode me levar, porque eu tenho certeza da minha salvação. Foi algo muito especial, é algo muito especial e muito importante. E dali em diante, eu passei a ser uma pessoa confiante, determinada, valorizada. E Deus, ele não faz nada pela metade, ele faz completo. Eu engravidei, e aí meu esposo não queria que eu dirigisse, e ele começou a me levar nas reuniões. E aí ele falava assim: eu sou só acompanhante, eu tô só te acompanhando. E aí, mas mesmo Deus foi falando com ele foi ouvindo a palavra, mesmo de acompanhante, como dizia ele, né, a palavra foi entrando dentro dele também. E quando eu menos esperei, ele se batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo e hoje ele é um novo homem. Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos, lindos. E hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, não tem mais briga em casa, meu esposo é presente de domingo a domingo. Inclusive a gente trabalha junto, né? A gente tem a nossa empresa, trabalha junto, tá junto o tempo inteiro, a gente não consegue, ele fala que não consegue ficar longe de mim 1 minuto. Então hoje é tudo diferente na nossa vida. Hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, não tenho raiva dela, não tenho mágoa, tenho um carinho muito grande por ela. Ela mora em outro estado, sempre estou ligando para ela, mas eu amo a minha mãe. E existe um motivo para eu ser uma mulher muito feliz. Ter o reino de Deus dentro de mim. É exatamente isso que Deus também quer fazer na sua vida. Inclusive, nesta quarta-feira, às 19h30, nós teremos a visita do Bispo Haroldo e sua esposa Mary Martins numa reunião toda especial. Será realizado uma oração especial pela sua família. Convide os seus familiares, esteja conosco, porque sem dúvida o milagre irá acontecer na sua vida e, consequentemente, na sua família. Títulos, conquistas, medalhas, aplausos. Todo prêmio recebido na terra um dia vai acabar. Mas existe um prêmio que não pertence a este mundo e nunca terá fim. A árvore da vida é a recompensa prometida por Deus ao vencedor, àquele que sabe que vale a pena lutar. Vale a pena aplicar toda a força e renunciar ao que for preciso pelo prêmio eterno dos que permanecem firmes até o fim. Nesta quarta-feira, na continuação do estudo dos vencedores, a Noite da Árvore da Vida, às 20 horas, no Templo de Salomão. Reuniões também durante o dia, às 10 e 15 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Prepare a sua Bíblia e na ocasião, você terá a oportunidade de colocar o seu nome no azeite. Vamos agora a um testemunho de pessoas que receberam o Espírito Santo. Eu estava voltando da casa da minha atual, na época, sogra, né? Quando eu olho assim para frente, quem que eu vi?
o meu padrasto. Só que não era minha mãe que estava com ele, era uma outra mulher. Falei, o que você está fazendo? Quem é essa mulher que está com você, que não é a minha mãe? E ele, não, vai. Ele saiu andando com ela. E quando eu entrei na casa da minha mãe, ele estava falando de mim. E eu ouvi aquilo, eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, mãe, o que ele está falando para a senhora? Sabe por que ele está falando isso? Porque eu acabei de ver ele com outra mulher. Minha mãe não tinha muita reação, não tinha coragem assim, de tomar algumas atitudes. E eu comecei a falar um monte de coisa para ele. Tudo que estava engasgado, eu cheguei na metade do quintal assim e coloquei tudo para fora. Como que pode a minha mãe estar passando por uma situação dessa? E eu não queria aquilo para minha vida também. Na minha cabeça, os relacionamentos é uma coisa para durar, né? Que a gente vê muitas pessoas assim com idade já, vê aquele casal junto, fiel, e ele traindo a minha mãe daquela forma, eu fiquei assim revoltada, porque eu não queria aquilo para minha vida, não queria aquilo para a vida da minha mãe, porque eu vi que aquilo era errado. Até que quando eu conheci o pai do meu filho, né? Eu conheci ele numa saída que eu fui com uma amiga minha, a gente saiu tudo. Depois de um tempo, a gente começou a namorar e nesse meio tempo eu engravidei. Eu estava com 17 anos e foi muito difícil falar isso para minha mãe, porque a minha mãe confiava muito em mim. E nessas saídas que meu padrasto dava, chegava de madrugada, uma noite ele chegou, o meu filho começou, a criança, né, começou a chorar desesperadamente. E ele ficou bravo com aquilo e ele falou assim, se esse moleque não calar a boca, eu vou jogar ele pela janela. Aí eu fiquei chocada com aquilo, porque eu não pensei que ele ia falar uma coisa daquela. Aquilo me deu medo. Mudei de lá, saí da casa da minha mãe. Falei, eu não vou mais ficar aqui. E eu fui morar sozinha nesse tempo, o pai do meu filho veio morar comigo e a gente morou junto 8 meses. Nesses 8 meses eu sofri 3 agressões dele. Eu fui obrigada a ir trabalhar com o olho roxo, meus amigos do trabalho perguntando o que foi que aconteceu e eu ter que falar aquela situação, né? E eu falei, não quero mais. Eu via que estava acontecendo comigo a mesma coisa que estava acontecendo com a minha mãe. Não era isso que eu sonhava para minha vida. Aí eu falei, não, chega. Falei para ele, vai embora. Eu vou ficar aqui sozinho com meu filho. Nesse meio tempo, eu sozinha. Aí conheci uma outra pessoa. Aí, com o tempo, essa outra pessoa veio morar comigo e faltava 3 meses para a gente casar. Aí, devido a alguns problemas, teve uma evangelização perto de casa e me convidaram para ir na Igreja Universal. Eu vi algo diferente. Eu vi que lá era diferente dos outros lugares. E durante as outras reuniões que eu fui frequentando, eu ouvi falar do Espírito Santo. Fui entendendo como que teria que ser uma mulher de Deus. Mas eu falava para Deus, olha Deus, eu não sei como que eu vou ser essa mulher de Deus que está falando aí na palavra, só que eu quero, se o Senhor me ajudar, eu quero. E a pessoa que eu comecei a ir para a igreja com ela, né, que morava junto comigo, que eu pensei que era a pessoa certa, Deus começou a me mostrar que não era a pessoa certa para mim. Aí eu comecei a ter dúvida. E a dúvida não é de Deus. Eu falei, não, se eu estou com dúvida, alguma coisa está errado. Como que eu poderia casar com uma pessoa que fosse me atrapalhar na minha fé com Deus? Deus falou comigo numa palavra que é agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37. E eu guardei aquela palavra para mim. Foi uma palavra que mudou praticamente essa parte da minha vida. Falei assim, eu quero me agradar do Senhor primeiro na minha vida. E eu me agrado do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Então, faz aquilo que for da tua vontade. No outro dia, ele pegou as coisas e falou, olha, eu tô indo embora, que você tá diferente. Alguma coisa está acontecendo. Eu falei, eu não sei. Eu comecei a chorar e falei, eu não sinto mais por você o que eu senti. Aquilo foi sumindo, sabe? E ele foi embora. Foi embora e aquela sensação de vazio, assim, veio assim em mim. Falei, poxa vida, perdi mais esse tempo de novo, tipo, errei de novo, sabe? Uma tristeza por ter errado de novo. Falei, não, mas agora eu vou mergulhar fundo, eu quero o Espírito Santo. Eu comecei a fazer propósitos, comecei a fazer pedidos de oração, eu fiz um propósito com Deus de jejum, de oração.
numa outra reunião, a gente buscando, todo mundo ali, eu falei para Deus, falei, Deus, eu preciso do Espírito Santo, porque se o Senhor não vir na minha vida, eu não vou conseguir permanecer até o fim. E naquele dia, a resposta veio. Deus veio com o Espírito Santo e eu tive certeza dentro de mim que eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha certeza que dentro de mim havia algo diferente. Aquele momento ficou marcado, a gente buscou tudo, mas aquele dia eu entendi que eu não era mais a mesma pessoa. Não era por quê? Porque havia uma certeza muito grande dentro de mim. Eu já não fiquei mais aquela pessoa agressiva, com dúvidas, com complexos de inferioridade, eu já não tinha mais isso. Eu tinha uma dificuldade muito assim, que eu falava muito palavrão. Com o tempo, aquilo eu vi que eu já não falava mais, que foi uma coisa natural, que Deus foi transformando dentro de mim. Não fiquei mais com aquele desespero de encontrar uma pessoa, porque Deus já tinha suprido aquela necessidade dentro de mim, de ser aceita, de encontrar alguém. Mas foi uma coisa assim, na hora certa. Tanto que quando a gente se conheceu, a gente noivou, casou, aquele período que eu fiquei sozinha, Deus supriu aquilo. Parece que eu nunca passei aquele tempo sozinha. Não tenho assim o que falar do meu casamento, porque graças a Deus eu sou uma pessoa muito feliz. A gente concorda com tudo, conversa, resolve tudo junto. Não há traições, como tinha no caso da minha mãe. Ele é muito compreensivo, muito engraçado. Então a gente conversa, a gente dá risada. Nosso casamento, se a gente pudesse ficar 24 horas juntos, a gente ficava, mas não dá. E eu não me vejo nessa vida vivendo sem o Espírito Santo. Eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse o Espírito Santo. Porque é Ele que vai me dar força para ir até o fim. E agora eu fico ansiosa só para chegar e olhar nos olhos de Jesus e falar, valeu a pena. Naquele dia, ele apontou a arma na minha direção e apertou o gatilho. Com 18 anos eu me casei. Sempre quis ter um casamento, para a vida eterna, que isso era o que eu tinha aprendido, principalmente porque eu vim de uma família de pais divorciados. Então eu queria uma família até o fim da minha vida. Só que, infelizmente, com 14 anos de casado, ele começou a ir para o mundo das drogas e ali começou as brigas, as agressões físicas, psicológicas. E o meu pai já tinha me orientado a me divorciar, porque ele também já era uma pessoa divorciada, tinha reconstruído a família dele, porém eu não aceitava. E ali eu tinha uma filha que estava com 12 anos na época, também atingia muito ela, porque ela participava das agressões físicas, psicológicas, e principalmente ela acompanhava o vício do pai dela. Eu ingressei na Polícia Civil, muito nova. Eu percebia que eu transmitia segurança para as pessoas, um conforto, Eu fazia todo o acolhimento, mas dentro da minha casa eu não tinha esse acolhimento. Eu vivia um verdadeiro inferno. O mesmo casos de polícia que acontecia, eu estava vivendo. Eu não via luz no fim do túnel. Para mim não ia ter jeito. Eu ficava muito frustrada porque eu queria um futuro melhor. Mas quanto mais eu insistia na relação, mais angústia, sofrimento. Vivia aquela aparência, Minha filha estudando numa escola boa, eu tendo uma vida boa, tendo um carro, tendo uma casa. Mas aquilo não condizia o que eu estava passando dentro de casa. Eu trabalhava no período noturno e um certo dia eu cheguei na minha casa por volta das 6:30 da manhã e chegando na minha casa, ele me abordou e disse que iria levar minha filha para a escola e naquele dia nós íamos decidir sobre o nosso divórcio. E eu bem tranquila, fiz as coisas que eu tinha que fazer e fui dormir.
quando eu menos imaginava, eu só escutei o barulho do gatilho sendo puxado 3 vezes. Ele simplesmente pegou a minha arma, mas eu falo que ali eu fui guardada por Deus, porque ele, como não era policial, ele não sabia que tinha uma trava. Se não tivesse sido isso, eu estaria morta. Foi quando ele saiu da minha casa, né? Ele foi para a casa dos pais dele. E a primeira pessoa que eu pensei em ligar, porque eu já estava acompanhando toda aquela... Não foi nem para uma viatura, não foi nem para colegas de trabalho, foi para o meu pai. E o meu pai disse para mim assim, quem faz uma, faz duas. E foi quando eu voltei para a casa do meu pai. Eu conheci o trabalho da Igreja Universal através de conhecidos. Ali era o meu conforto, porque como eu já vinha, né, de uma família de pais separados, ali eu encontrei uma família. E ali eu me senti acolhida. Então, todas aquelas frustrações, né, de adolescência foram supridas com o trabalho da igreja. Títulos, conquistas, medalhas, aplausos. Todo prêmio recebido na terra um dia vai acabar. Mas existe um prêmio que não pertence a este mundo e nunca terá fim. A árvore da vida é a recompensa prometida por Deus ao vencedor, àquele que sabe que vale a pena lutar. Vale a pena aplicar toda a força e renunciar ao que for preciso pelo prêmio eterno dos que permanecem firmes até o fim. Nesta quarta-feira, na continuação do estudo dos vencedores, a noite da Árvore da Vida, às 20 horas, no Templo de Salomão. Reuniões também durante o dia, às 10 e 15 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Aproveite para estar nesta última quarta-feira do mês, porque estamos aí às portas do mês de agosto. O mês de agosto, para muitas pessoas, é conhecido como o mês do desgosto. Vamos a esta matéria. O que o vício já roubou de você? Um amigo, um irmão, a própria vontade de viver? As imagens que aparecem aqui são reais. Vidas, pessoas, sonhos que foram destruídos. O vício é assim. Ele arruína não somente a vida do viciado, mas também de pessoas que não têm nada a ver, como o caso de João Paulo, um trabalhador de 42 anos que seguia para uma entrevista de emprego quando foi surpreendido por um veículo em alta velocidade. Ele foi arremessado a mais de 1 metro de altura e morreu na hora. O condutor fugiu sem prestar socorro. Ele estava sob efeito de droga e álcool. Os passos apressados são de quem corre atrás de um sonho. João Paulo, 42 anos, estava a caminho de uma entrevista de emprego quando foi brutalmente atropelado por um carro em alta velocidade. O motorista estava sob efeito de drogas e álcool. O homem foi arremessado a mais de 1 metro de altura e morreu na hora. O suspeito fugiu sem prestar socorro. Triste demais. Muito triste. De partir o coração. João Paulo trabalhava como ajudante geral. Veio para São Paulo com o sonho de dar uma vida melhor para os pais, o filho e o neto que moram no Nordeste. Fui na delegacia, cheguei lá, o elemento estava lá, drogado, praticamente drogado. O desgosto
de uma perda irreparável. Ele partiu o coração. Não para acreditar. Triste e lamentável. Uma pessoa dessa não tem nem que sair mais na rua, tem que ficar presa para sempre. O vício é assim, ele traz consequências irreparáveis, vidas que são destruídas, sonhos que são desfeitos. Para a família, o que fica é a dor e o desgosto. Para os pais, ter que enterrar os próprios filhos, como o caso do João Paulo. Para os filhos, ter que conviver sem a presença dos pais. Mediante todo este cenário, fica uma pergunta: existe saída? Onde encontrá-la? É possível se livrar dos vícios antes que situações como esta ocorram? Dizem que agosto é o mês do desgosto. Mas para quem vive preso ao vício, o desgosto já virou rotina. Pessoas que perdem tudo: família, emprego, amigos, saúde e dignidade, buscando alívio em algo que só trouxe dor. Mães que choram ao ver seus filhos imersos nas drogas. Esposas que viram o sonho de um casamento feliz desmoronar. Pais, irmãos, amigos, sem saber o que fazer para ajudar quem amam. Todos se sentem assim, no fundo do poço. Mas você não precisa aceitar essa dor como parte da sua vida. Chegou a hora de reagir, dar o primeiro passo. Domingo, dia 3 de agosto, saindo do poço do desgosto. Saiba que quando você prioriza Deus na sua vida, a sua vida, ela passa a ter gosto, ter sabor. Já prepare o seu copo com água. Daqui a pouquinho, a Mary Martins estará realizando esta oração para consagrar esta água. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos orar em favor de todas as mães. Meu Pai, uma mulher quando se torna mãe, ela já começa sofrendo. Sofre com o parto, sofre com a gravidez, depois do parto, a criação do filho e toda a nossa vida, meu Pai, há muitos momentos de sofrimento. Eu oro por esta mãe. Fortalece a fé dela, dê a vitória, dê a bênção aos seus filhos, porque toda mãe quer o melhor para o seu filho. Dá, meu Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor, porque essa mulher, ela representa o amor que o Senhor tem por nós. Ela sacrifica. Ajude, meu Pai, dê saúde, dê a tua sabedoria para poder criar os filhos, dê a tua proteção, dê a tua presença a cada mãe. Dê a recompensa do sacrifício que ela faz aos filhos, meu Pai. Cuida dessa mulher, cuida dessa mãe. Que em nome de Jesus, a tua presença esteja sobre a vida dela e que ela possa, meu Pai, te glorificar em ver os seus filhos abençoados. Unge esta água com o teu poder e no final, todos nós seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus, eu como mãe, digo a você, mãe, seja abençoada por Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém. Então, amanhã nós aguardamos você. Rua Padre Chagas, 3536, bem no centro de Guarapuava, a 100 metros do terminal de ônibus. Que Deus abençoe a sua vida e até mais.